Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse momento de estudo, no qual nós pedimos a espiritualidade que nos auxilie, que nos intue e nos fortaleça nesse momento de estudo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos estudar o item 4, infortúnios ocultos. Então, nós vamos falar dos infortúnios ocultos. Infortúnios são momentos infelizes que sucede a alguém, a um grupo de pessoas. E infortúnios ocultos são esses momentos infelizes que a gente não fica sabendo, né? É do dia a dia, mas que todos nós passamos por eles, mas que a gente não comenta, não pede ajuda, fica escondido ali. Esse texto, gente, Infortúnios Ocultos, ele é muito extenso, então nós não vamos ler na íntegra. A gente vai dar uma pincelada. Ele começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vê-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que vivem muito próximos uns aos outros. Quando acontece, né, essas grandes calamidades, aí a gente pode lembrar do rompimento das barragens em Minas, das tsunamis, dos terremotos, né? Quando ocorrem as grandes enchentes, as grandes secas. Então, quando acontecem esses infortúnios que ficam na mídia, né? Todo mundo ajuda, todo mundo se solidariza, reúne-se esforços, todo mundo ajuda. Mas ao lado desses desastres, né, existe aqueles pessoais do dia a dia que a gente não fica sabendo e que passa desapercebido, até mesmo dentro da nossa própria família. É alguém que está com um transtorno psicológico, que não quer sair de casa, que não quer mais trabalhar, que não tem ânimo para mais nada, que não tem motivação, que a autoestima está lá embaixo, que não quer conversar com ninguém. E aí a gente não percebe. Às vezes nós estamos tão focados, né, naquela ajuda imediata, ajuda material, e a gente não percebe a ajuda emocional que o próximo está precisando. É tão comum dentro das casas espíritas um colega de ideal, gente, de doutrina, até de um próprio grupo, né? Por exemplo, tem o grupo da sopa, o grupo de confeccionar cestas básicas, o grupo dos passistas, enfim, diversos grupos, né? E dentro desses grupos, pessoas com esse tipo de dificuldade emocional, de precisar de um apoio psicológico, de um apoio psiquiátrico, e a gente não perceber. A pessoa não pede ajuda e a gente não percebe. Muitas vezes a gente percebe, mas eu não sei por que as pessoas não chegam em conversa. Existem alguns casos que a própria pessoa não aceita essa possibilidade, né? Eu sou espírita, eu não vou procurar um psicólogo. Psiquiatra, não. Meu psiquiatra é Jesus. Meu psicólogo é Jesus. Minha terapia é a doutrina espírita. Isso é o orgulho, falando mais alto, né? Isso são crenças limitantes que a gente foi criado ouvindo isso a vida inteira. Quantas vezes a pessoa fala assim, olha, psicólogo de pobre é trabalho. Você não tem dinheiro para isso, você não tem tempo. Você vai trabalhar, ocupar a cabeça. Gente, o homem moderno, ele tem que aprender a olhar no olho do outro, como Jesus fazia, e olhar a necessidade do outro, né? As questões emocionais, elas são muito sérias. O número de suicídio no nosso mundo cresceu assustadoramente. Se a gente não tiver bem com o emocional, nada dá certo.
né? Tudo da nossa vida começa com o nosso pensamento. O pensamento vira palavra, a palavra vira ação. E a ação constrói a sua realidade. Isso é fato. Então, muitos de nós não procuram ajuda emocional por orgulho, por vaidade de não ser apontado. Ó, fulano está no psicólogo. Nossa, e quando você está no psiquiatra, na sala de espera, e chega um conhecido? Aí você vai logo justificando. Estou acompanhando fulano, porque a pessoa tem vergonha de admitir. Gente, os profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, eles são profissionais capacitados. Eles vão nos ajudar a entender melhor nós mesmos. É lógico que eles vão nos ajudar, porque a gente tem que querer. A doutrina espírita ajuda? Nossa, a doutrina espírita é um divisor de águas na minha vida. Me ajudou muito. Mas por que eu não posso pedir ajuda também do psicólogo, um psiquiatra? Por que não? Quem não queria ter um psiquiatra na vida? Um terapeuta? Por que não? Jesus é o maior terapeuta de todos os tempos. Mas muitas vezes, só com a doutrina, só com a sua religião você não consegue. Você precisa de um profissional especializado. E isso não tem problema nenhum. Isso é natural. Faz parte do seu desenvolvimento. E esses profissionais, gente, eles estudaram. Medicina é criação divina. É para ser usufruído. É para a gente usufruir do que o mundo nos oferece. Se é para melhorar o meu emocional, o meu autoconhecimento, porque a gente fala muito em doutrina e autoconhecimento. Mas é fácil? Não. Se autoconhecer é difícil, é doloroso, é doído. Porque você vai se deparar com coisas que você aprendeu a ser contra, mas que você não consegue admitir que você as tem. Que você é orgulhoso demais, que você é egoísta demais, que você não consegue se livrar de um vício ou de outro. Mas todos nós passamos por esses processos. Se não passamos nessa vida, começamos a passar em outras, né? Para começo de conversa. Nós trazemos muito condicionamento de outras vidas. E a gente tem que vir trabalhando cada dia um pouco mais, né? Para que a gente possa se autoconhecer, se aceitar, se auto-perdoar. E quando a gente faz isso, a gente tem uma facilidade maior de compreender o outro. Por quê? Porque eu já fui no fundo do poço. Porque eu já vi que eu tenho esses defeitos que agora eu estou vendo no outro. E foi doído superar. Está sendo doído superar. Então, quando eu vejo no outro, eu vejo com mais empatia, com mais sensibilidade, eu vejo com compaixão, né? Quantas vezes tem um próximo perto de nós, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, de casa espírita que seja, e que a gente vê que ele está sendo rejeitado, que ele está sendo desprezado por algum ato, né, indesejado que ele fez, alguma coisa que ele fez sem pensar e errou, não importa o que. E todo mundo fica julgando e condenando. Gente, quem somos nós para condenar, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Ó, o nosso terapeuta. A gente conhece o Evangelho de Jesus inteirinho, mas não consegue vivenciar. Então não adianta eu bater no peito e falar que eu sou cristão se eu não sigo os ensinamentos do Cristo. Porque só é considerado cristão aquele que segue os ensinamentos. E não é fácil. Não é fácil você perdoar quem te deseja mal, quem faz mal a você. Não é fácil se colocar no lugar do outro. Mas você não admira o Cristo? Você não o coloca como seu exemplo e modelo de vida? Então você tem que copiar. Nessa passagem do Evangelho, fala que tem uma senhora simples, modestamente vestida, acompanhada de uma jovem também modestamente vestida, que ela adentra uma casa de aparência sórdida, encontra com a dona da casa, com as crianças, e ela leva para eles alimentos, roupas e conforto emocional também.
E depois que aquela senhora sair daquela casa, ela vai até o hospital para tranquilizar o pai, né? Que nesse período que ele estiver hospitalizado, que ele não se preocupe, porque a família vai estar amparada. Assim, ela desceu a rua e do outro lado da rua tinha um veículo da época, né? A esperando. E essa passagem nos conta que estava lotado de mantimentos, de roupas, que ela tinha trago para doação. Ninguém sabe o nome dessa senhora, ninguém sabe a que família ela pertence, ninguém sabe da sua religião. O fato é que ela faz essa doação. E ela leva uma jovem acompanhando. Por que levar essa jovem acompanhando? Essa jovem é a sua filha. Ela quer dar à filha o exemplo, o bom exemplo, né? De doar-se ao próximo, de fazer doações, de cuidar do próximo. A filha comenta com ela que também quer dar algo de si. E a mãe fala com ela, mas você não tem nada de seu. Então, que mérito você terá em dar o que não é seu? Naquele momento, o que ela tinha dela era o tempo. Então, ela disponibilizou esse tempo para acompanhar a mãe para fazer esse trabalho. A mãe, então, diz a ela que ela mais adiante, ela poderia aprender a confeccionar roupas para que vestisse essas crianças. Não é o exemplo que arrasta? Não foi assim que o Cristo fez? Arrastou multidões através dos seus exemplos? Nós não falamos que Jesus é o nosso guia e modelo? Então, se nós somos cristãos, nós temos que seguir os ensinamentos do Cristo. Quantos pais que dão um exemplo ruim para os filhos e quer que eles sigam um bom exemplo? Bebe, fuma, né? Mas fala com os filhos, ó, não faço não, meu filho, porque isso não é bom para a saúde. Como, gente? Nossos filhos são espelhos de casa. Nós somos o exemplo para eles, a referência. Eles vão copiar de alguma forma. E esse exemplo de ajudar o próximo, de sair de casa, de desprender o tempo, de dar algo de si, isso é fundamental. É isso que é servir ao próximo. É realmente deixar que o Cristo seja o exemplo na nossa vida, né? O nosso guia e modelo. A ausência de ostentação em todo o ministério do Cristo é a demonstração de toda a sua humildade e humanidade, direcionando todos os seus feitos a Deus, né? Todo o ministério de Jesus, ele foi baseado no amor. Jesus não divulgou nada do que ele fez. Foram os seus discípulos que o fizeram, as pessoas que o seguiam, as pessoas que conseguiram a cura, né? Jesus os colocava para refletir. Olha o terapeuta, né? Olha que pessoa incrível. Quando o cego pediu a Jesus, Senhor, Senhor, né? Chamou o Cristo. Jesus sabia que ele era cego e perguntou, o que queres que eu faça? E o cego olhou, não via, mas na direção do Cristo ele olhou. Deve ter pensado, mas ele não é Jesus? Ele não sabe que eu sou cego, né? Jesus torna a perguntar, mas o que queres que eu faça? E ele responde, que eu veja, Senhor. E ele abaixa a cabeça. Olha o terapeuta fazendo a pessoa pensar. É claro que Jesus sabia que ele queria ver. É claro que ele sabia que Jesus sabia disso. Mas naquele momento, Jesus colocou para pensar. O que você quer ver? Você quer ver a verdade da vida, a vida como ela é? Quantas vezes nós somos cegos? A gente quer ver só o que é do nosso interesse, o que é conveniente para nós. Jesus, esse terapeuta fantástico, né? Que fazia a gente pensar, refletir, analisar. Quando ele falava assim, ó, vai e não peques mais. Quer dizer, vai viver, não cometa o mesmo erro. Reflete,
analisa as suas atitudes, né? É isso que ele quis mostrar pra gente, avaliar a própria vida, a própria atitude. Essa passagem do Evangelho nos chama atenção para isso, né? Para olhar para o outro com os olhos da alma, né? Sem julgamento. Nós temos o hábito de julgar. E quem julga aqui na terra são os juízes, né? É a área da justiça que é responsável por esse trabalho. E nós sabemos que ela é falha. A maior justiça é a justiça divina, que vem no tempo certo, que é justa, né? Que vem fazer cumprir a lei do retorno, a lei de causa e efeito. É olhar para o outro com os olhos da alma, sem julgamento, com respeito. Como é que essa pessoa foi criada? Quantas crenças limitantes que colocaram na cabeça dela? Quanto medo, quanta rejeição, quanta culpa, quanta escassez. Nós não sabemos, né? Jesus sim, o grande terapeuta por excelência, conhecedor das nossas almas, das nossas mazelas, das nossas dores. Por isso ele nos colocava para pensar, né? Que ser fantástico, né, gente? Imagina aquele olhar cheio de amor, cheio de luz, aquele olhar que acolhe, que afaga e que nos faz mudar. No finalzinho da passagem evangélica, nos fala que um certo dia, uma das suas protegidas, né, daquela senhora modestamente vestida, que faz caridade, encontra com essa senhora e muito bem vestida, mas mesmo assim ela a reconhece e ela vai como que agradecer. Aí a senhora faz para ela um sinal de silêncio e diz a ela que não fale nada, que fique em silêncio, porque assim fazia o Cristo, né? É o exemplo aí da caridade sem ostentação, esse exemplo que o Cristo sempre nos deu. E nesses tempos de pandemia, né, gente, a caridade com ostentação, ela tá tão comum, né? São momentos difíceis, são, mas as pessoas, às vezes a pessoa vai doar ali qualquer coisa e tem que divulgar e tem que falar para todo mundo, colocar nas redes sociais. Gente, para que isso? Faz calado, sem expor. A gente não tem o direito de constranger o próximo. Hoje a pessoa está nessa situação de precisar, amanhã pode ser você. A nossa situação aqui, social, financeira, ela é temporária. Hoje eu estou numa situação financeira difícil, pobre financeiramente, amanhã eu posso estar rico, né? E o outro pode estar pobre. Numa próxima vida eu posso nascer abastado ou posso nascer ainda mais pobre financeiramente falando. Isso é apenas uma condição para a gente passar por esse período aqui, né? Estagiar aqui nesse período. E independente de condição financeira, de formação acadêmica, gente, os infortúnios ocultos, eles encontram-se em todos os seres humanos, sem qualquer exceção, né? Essas dificuldades de lidar consigo mesmo, com suas limitações, qualquer um de nós passa. Dificuldades emocionais, né? Então isso é muito difícil. E com essa pandemia, isso veio a piorar. Por quê? Porque a gente está mais afastado. Ou pelo menos deveria estar, né? Cuidar do outro, né? Levar alimento, roupa, um colchão, ajudar no pagamento de uma conta de água, de luz, ajudar com leite, com qualquer coisa, é muito importante. Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não quer esperar, não quer conversar, gente. A pessoa quer encher a barriga. Mas é preciso também que a gente tenha o bom senso de ver que o outro está precisando de um apoio emocional. E que isso é muito importante. Então, gente, finalizando, né, o estudo de hoje,
fica aí a reflexão a respeito dos infortúnios ocultos, né? Que são as dificuldades que acontecem com o próximo, muitas vezes mais próximo da gente, que a gente não sabe, né? Não é divulgado pela grande mídia, são dificuldades do dia a dia e que a gente não observa. Eu quero aproveitar a oportunidade porque parece que as pessoas se esqueceram que nós estamos numa pandemia. Nós ainda estamos passando pela pandemia. Ainda é recomendado o uso de máscaras, o uso de álcool em gel e a não aglomeração. E as pessoas estão fazendo exatamente o contrário. As pessoas entram no ônibus de máscara, quando descem, tiram a máscara. Quando a gente sai de casa, é para sair de máscara e ficar o tempo todo com a máscara, né? Os cuidados precisam continuar. Se você sabe disso, que isso é importante, e você não faz, você não é responsável só pela sua vida, é pela vida do próximo. Isso é uma falta de caridade com o seu próximo. Se você não tem nenhum idoso em casa, se você não tem ninguém com comorbidade, se você não está nem aí para viver ou morrer, é problema seu. Mas, infelizmente, você é responsável pelo outro também. Então, se a sua irresponsabilidade for responsável por contaminação de alguém, você provavelmente não vai ser punido na lei dos homens, né? Porque essa lei é falha. Mas não se esqueça que a lei de Deus existe, né? E a qualquer tempo nós seremos cobrados por essa nossa falta de caridade e de responsabilidade para com o nosso próximo no momento de um infortúnio tão grande como é esse dessa pandemia. Que a gente possa refletir e tomar novas atitudes com relação aos nossos atos e com relação ao próximo, né? Que muitas vezes está ao nosso lado e a gente não percebe. Que Jesus, nosso mestre, nosso terapeuta, possa permanecer conosco, nos fortalecendo nos momentos, todos os momentos da nossa vida, mas especialmente nesses momentos dos infortúnios ocultos que a gente muitas vezes não tem coragem de revelar a ninguém, de pedir ajuda, por medo, por orgulho, não importa o motivo, mas que esse Cristo possa nos fortalecer e permanecer ao nosso lado. Muita paz para todos nós, muita paz.